falar alguma coisa aqui que o Senhor colocar no nosso coração. Aqui a Bíblia, ela relata a respeito de um moço que tem o nome de Naamã, que era o braço direito do exército do rei da Síria, era o comandante daquele rei. E por ele, por causa da vida dele, da fidelidade dele, do esforço, do empenho que aquele homem tinha para com o seu senhor, o rei, o Senhor Deus dava muitos livramentos e muitas vitórias para o rei da Síria. A Síria era considerada uma das grandes potências do mundo antigo. Hoje em dia nós conhecemos pelo menos 3 grandes potências em termos de armamento bélico, que era os Estados Unidos, a União Soviética e a China comunista. E nessa época aqui havia a Síria, que era um desses países que tinha um grande poder militar. E quando eles saíam ou investiam contra um rei mais forte, não tinha como prevalecer. Certamente eles venciam e levavam a quem eles queriam levar por cativo e faziam o que bem queria fazer. E saindo desta feita, passa-se Naamã com a sua tropa pelas terras de Israel e leva dali uma menina. Aquela menina, ela sai da sua casa, ela deixa para trás a sua família, ela deixa sua mãe, deixa seu pai, deixa certamente os seus irmãos, suas irmãs, seus tios, tias, primos e daí por diante. E ela é arrancada do seio da sua família. E agora ela vai para uma terra estranha, para um povo estranho, e vai morar numa casa de um povo estranho. Aleluia! E aquela menina, ela tinha todo o motivo do mundo para que viesse nascer dentro do seu coração uma grande revolta. E ela viesse a ficar uma pessoa transtornada, ao ponto de não querer nunca nem ouvir falar no nome do profeta Eliseu, nem no nome do Deus do profeta Eliseu. Porque até onde nós conhecemos o próprio Deus do profeta Eliseu, se nós formos olhar pela ótica humana ou pela lógica humana, nós vamos entender que Deus havia virado as costas para aquela menina, a partir do momento com que permitiu com que aquele moço o levasse ou o tirasse do seio da sua família. Mas aquela menina era uma jovem crente, e ela tinha no seu coração o desejo de servir ao Deus do profeta Eliseu. Aleluia! E o nosso Deus, irmãos, Ele não trabalha em cima de acaso. O nosso Deus não trabalha a esmo, Ele não lança nada a esmo. A palavra dele não é lançada ao vento. A sua palavra diz lá no livro de Isaías, capítulo 55, que a sua palavra, aleluia, quando ela sai, ela tem um destino certo. Quando ela sai, ela faz tudo aquilo que Ele apraz. E ela prospera naquilo para o qual Ele a enviou. Aleluia! Quando a palavra de Deus ela sai, está escrito lá no livro de Isaías, que assim como a chuva e a neve desce lá dos céus, e para lá não toma, mas rega toda a terra, e dela vai voltar broto, dá pão para o que come, e semente para aquele que semeia. Assim é a palavra do Senhor nosso Deus. Ela não volta para Ele vazia, sem antes fazer tudo aquilo que Ele apraz, e ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada. Então essa é a palavra do Senhor nosso Deus. Então nós entendemos que o nosso Deus, Ele não trabalha em cima do acaso, e Ele não trabalha com sorte. Aleluia! Então se essa menina ela foi levada, arrancada do seio da sua família e levada para uma terra desconhecida, para morar numa casa desconhecida, servir como escrava, aleluia, para uma pessoa desconhecida, família desconhecida, é porque o Senhor tinha propósito na vida daquela jovem. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Da mesma sorte, irmãos, acontece conosco. Aleluia, nós não estamos aqui por acaso. Aleluia, se nós viemos aqui nesta noite, é porque temos o objetivo de adorar e de exaltar ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, porque, irmãos, você foi chamado do ventre
ele fala desse jeito para Jeremias, aí vem a ciência. Aí segundo a ciência, quando a mulher coabita com o homem, aleluia, se o homem ele chega, aleluia, atinge ali o seu orgasmo, aleluia, ali libera, irmão, 35 mil vidas, aleluia, em forma ali dos seus espermas, e daquelas 35 mil vidas, o Senhor escolhe uma, aleluia, para vir à existência. Aí o Senhor chama esta pessoa à existência ainda no ventre. Aí por causa do amor que ele tinha por a minha vida, ele matou 34.999. Por causa do amor que ele tinha pela tua vida, ele matou 34.999 vidas, porque ele te escolheu, ele te chamou, aleluia, para você ser um adorador. Então você não está aqui por acaso, você não entrou no evangelho, não foi de gaiato, não foi porque você não tinha coisa melhor para fazer, não foi nada disso, é porque o Senhor Deus de Israel, ele tem um propósito na tua vida, aleluia, e ele quer realizar um propósito que ele tem na tua vida. Quando você começar a entender e dar lugar para o Espírito de Deus operar e trabalhar na tua vida e começar a fazer aquilo que está determinado para ele fazer na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E foi o caso daquela jovem. Aleluia. Aí passa ali aqueles moços, aquela tropa. Naamã pega aquela jovem, leva, põe ela lá dentro da sua casa. Aí vamos para Naamã. Naamã, ele era uma pessoa respeitada. Naamã, ele era uma pessoa honrada. Naamã era uma pessoa de respeito. Aonde Naamã chegava, as pessoas batiam continência, respeitava o general Naamã. Aleluia, mas Naamã tinha um problema. Aleluia, Naamã vivia como se fosse uma vida dupla. Lá fora, Naamã era aclamado, respeitado. As pessoas lançavam o tapete para Naamã passar. Mas quando chegava dentro da sua casa, a história mudava, a história era outra. Aleluia, Naamã era uma pessoa leprosa. Aí deixava de ser uma pessoa respeitada, honrada, e passava a ser uma pessoa, aleluia, enferma, uma pessoa doente, uma pessoa que estava com os seus dias contados, uma pessoa que os seus talheres era separado, uma pessoa que a sua toalha de rosto era separada, toalha de banho era separada, o forro de cama era separado, o corpo dele era separado, o prato que ele comia era separado, era tudo separado, porque ele era uma pessoa leprosa. E era tudo separado. Aleluia. Mas aí o Senhor enviou aquela menina para mudar aquela história. O Senhor enviou aquela menina para mudar a história de Naamã, para acabar com aquela situação em que Naamã vivia. Aleluia. Porque eu não conheço, ainda não sei se já descobriram a cura para a lepra. Aqui em São Paulo existe, que é do meu conhecimento, 2 leprosários. Tem um que fica lá em Santos e tem um que fica lá na cidade de Itu. Ali também tem um outro leprosário. E as pessoas, quando vão para lá, elas vão para ficar ali até o dia da sua morte. Pega a pessoa, leva para lá e de lá não sai mais. Ali é uma cidade, ali tem farmácia, ali tem mercado, ali dentro tem padaria, ali dentro tem tudo. É uma cidade dos leprosos. Aleluia. Então fica separado da sociedade. E Naamã ia chegar a este ponto, quando a lepra começasse a avançar e começasse a tomar conta de todo o seu corpo, aí ele teria que se retirar para fora da sua casa. Aí o problema ia passar, ia ficar sendo conhecido por todos que ali estavam, por todos daquela vizinhança. Foi o que aconteceu no caso, aleluia, do rei Uzias.
vai e fere Osias. Osias passa na frente do sacerdote e ele vai oferecer o sacrifício. Aí entra o sacerdote e fala: olha, o Senhor te constituiu para você reinar, aleluia, não para você ministrar diante do seu altar. Você desobedeceu, foi além do seu ofício, aleluia. Enquanto, aleluia, o sacerdote estava falando com ele, aparece um ponto branco no meio da sua testa. Aí ele olha e percebe-se que tinha ficado leproso. Ficando Osias leproso, Osias agora ele é tirado do trono, sai do trono, assume agora o seu filho e faz ali uma casa, uma cabana, no fundo da casa, no quintal da casa, e Osias vai morar lá até o dia da sua morte. É por isso que Isaías ele começa a narrar no capítulo 6 do seu livro, dizendo: olha, no ano em que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Era porque o trono de Israel estava em pecado, e o pecado não faz separação entre a minha pessoa e o Deus que eu estou servindo. Então, se eu não quero que haja separação, eu preciso errar menos, e para que eu possa errar menos, eu tenho que vigiar mais. Aleluia, adorado é o nome do Senhor. Então essa era a situação em que estava, aleluia,
gente pode, irmãos. A gente tem condição de fazer. Aleluia, a gente tem autoridade para fazer. A gente tem autoridade para fazer. A gente tem autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré para fazer. Porque o nome que está acima de todos os nomes. Aleluia, não tem diabo, não tem potestade, não tem inferno, não tem barreira, não tem vento, não tem nada que possa ficar de pé diante do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então você é servo do Deus Altíssimo, e o Senhor não te chamou, não te tirou, aleluia, da onde você vivia, para te colocar aqui, aleluia, para você começar a se queixar da sua sorte. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque se aquela jovem fosse se queixar, o milagre não ia acontecer. Se aquela jovem começasse a reclamar da sua sorte e começasse a pensar, esta hora eu poderia estar na casa da minha amiga fulaninha, brincando com ela, ou brincando com meu irmão Zequinha, mas eu estou aqui lavando essa louça para esta mulher como escrava e não ganho nada como salário, porque escravo não é remunerado. Aleluia. Mas ela não estava se queixando da sua sorte, não. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero acreditar que ela estava adorando, ela estava louvando o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí de repente ela olha para a vida da sua senhora, que era a mulher de Naamã, e ela vê que aquela mulher estava murmurando, estava reclamando, se queixando. Que adianta ter um homem poderoso, um homem conhecido, um homem temido por todos aí fora, mas aqui dentro ele é leproso, é doente. O que eu vou fazer com um homem doente que está com seus dias contados? Aleluia. Aí aquela jovem olha para ela e fala: Oxalá, se o meu Senhor tivesse diante do profeta que está lá em Israel. E a senhora até olha para ela e fala: e quem é esse profeta? Ela fala: peraí, é o meu pastor Eliseu. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Ela testificou do pastor dela, irmãos. O meu pastor Eliseu, se estivesse lá diante do meu pastor Eliseu, o negócio era diferente. Aleluia, ele via restaurado dessa lepra. E a senhora nunca mais iria se queixar, nunca mais tinha que separar nada, não vai mais precisar dormir em cama separada, porque quem separa, irmão, cama de casal é o pecado, é a lepra. É lepra, irmãos. Se não tiver lepra, não tem separação. Louvado seja o nome de Jesus. E ela estava se queixando. E a menina olha para ela e fala: eu tenho uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para o teu coração. Eu vou mudar a história. Aleluia. Você tem, irmãos, uma palavra. Você tem autoridade. Você tem uma palavra. Aleluia. Você tem a palavra certa no momento certo. Aleluia. Você tem autoridade. Dentro da sua casa, irmão, você tem autoridade, você pode, aleluia, porque o Senhor te deu autoridade. Não baixe a cabeça para o adversário, não, dizendo que você é fraco, é pequeno, que não pode e que o problema é grande. Não, irmão, você serve um Deus que ele é grande, você serve um Deus que ele é poderoso, você serve um Deus que ele é o dono do ouro, é o dono da prata, você serve um Deus que manda lá nos céus e
presente. Aleluia. E quando Naamã chega, a sua esposa conta. Ele não perde tempo, vai até o rei e fala: olha, meu senhor, aconteceu assim, assim. Tem uma menina lá em casa que eu trouxe das terras de Israel e está lá em casa servindo a minha senhora como escrava. Ela me falou assim, 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 que lá em Israel tem um pastor lá, um profeta, por nome de Eliseu, que é um homem de autoridade. Então ele vai agitar as mãos sobre o lugar que está infectado e este problema vai embora. Eu vou ficar curado deste mal. Aleluia, minha casa vai voltar a ter paz, vai voltar a ter comunhão, vai voltar a ter harmonia, vai voltar a existir. Aleluia, bênção sobre a minha casa. O pecado vai embora, a lepra vai ter que sair em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e a bênção vai ser concretizada. Aí o rei escreve uma carta e fala: olha, logo que chegar essa carta nas tuas mãos, fica tu sabendo que eu enviei o meu servo Naamã para que tu cure dessa lepra. Aí quando o rei pega a carta e começa a ler, aí chama os seus conselheiros e fala: olha, notai-vos e vede que ele está procurando uma ocasião para guerrear contra a gente, quer quebrar a aliança que nós temos. Acaso sou eu Deus? Eu posso curar, eu posso matar ou dar vida a alguém. Aleluia. Aí rasga as suas vestes, porque ele sabia, aleluia, que a Síria era um exército forte e se levantasse contra Israel, certamente haveria de vencer. Aleluia. O profeta Eliseu fica sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes. Aí mandou perguntar: o que foi que aconteceu, rei? Que o senhor acabou rasgando as suas vestes, está desesperado por quê? Por que você perdeu a paz? Aleluia. Crente não pode perder a paz, irmãos. Crente não entra em desespero. O desespero, irmãos, é a falta de esperança. A falta de esperança causa desespero. Aleluia. Eu falei aqui na escola bíblica na terça-feira passada a respeito de duas pinturas. Aleluia. Tinha o primeiro moço que pintou um quadro muito bonito, uma casa à beira de um lago, uma árvore muito grande caindo os galhos por cima daquela casa, uns patos nadando naquele lago, e ele escreveu: isso aqui é paz. Aí vem o segundo pintor, escreve um deserto terrível, uma terra seca, um pé de árvore que só tinha soltado, as folhas já tinham caído tudo, uma pomba lá em cima dentro do ninho, e um vento que vinha varrendo tudo, e a pomba tranquila dentro do seu ninho. E ele escreveu: isso é paz, é confiança, é certeza. Aleluia, que o vento pode soprar. Aleluia, mas o Deus de Israel está conosco, irmão. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio, e ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Aleluia. Então quem tem o Deus de Israel, irmão, não fica atribulado, não perde a sua paz. Aleluia. Por que você perdeu a sua paz, rei? Por que você rasgou as suas vestes, rei? Por que você está atribulado, rei? O que é que está acontecendo, rei? Aí ele lê a carta para Eliseu, Eliseu fala: manda ele vir. E ele vai saber que aqui em Israel tem Deus. Aleluia. Ele vai saber que há Deus em Israel. Manda vir, não tem problema não. Manda ele vir aqui ali. Aleluia. Saborado é o nome de Jesus de Nazaré. É confiança, irmãos. É confiança. É confiança. É saber que por mais difícil que esteja a situação, mas o nosso Deus, irmãos, ele está conosco. Ele está conosco. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Aí vem Naamã com toda a sua comitiva, sua caravana, e para próximo da casa de Eliseu. Eliseu nem vai até ele, manda um servo, vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão.
Aí chega o servo do profeta e fala: olha, meu senhor mandou o senhor descer do seu cavalo, porque primeiro para ser abençoado tem que descer. Não tem como ser abençoado, irmãos. Sim, tem que descer. O problema que nós estamos passando é que nós não temos vontade de descer. Não é tempo todo mundo tem. É vontade, irmãos. Nós não temos mais vontade de descer. E precisa, irmãos. A gente quer ser abençoado, mas não queremos descer. Foi isso que o servo do profeta falou: olha, o senhor desce do seu cavalo. Depois o senhor vai descer dentro do rio e vai dar 7 mergulhos aqui no Rio Jordão. E ele ficou indignado. Ele olhou para aquele servo e falou: peraí, rapaz, eu pensei que ele haveria de vir ao meu encontro, iria agitar suas mãos sobre o lugar que está infectado, iria levantar suas mãos para o céu, iria clamar o nome do seu Deus e iria me restaurar do meu problema, da minha lepra. Mas aí ele manda eu ir a esse rio e dar 7 mergulhos nessas águas turvas, água escura. Acaso não tem lá, aleluia, na Síria, rios melhores do que esse? Não são Abana e Fava, rios melhores ou águas melhores do que todas as águas que existem aqui em Israel? Aí vira as costas e sai indignado, aleluia, murmurando, xingando todo mundo que encontrava pela frente. Aleluia, sabe por quê? Porque não quis pegar a receita que garante a vitória. Aleluia, aqui irmãos, não tem pozinho mágico não. Aleluia, aqui se dá a receita de ser abençoado está aqui. Aleluia, se a pessoa quer ser abençoado, é só copiar a receita, vai pela receita. Que você vai conseguir. É como se uma dona de casa vai fazer um bolo, aí coloca 250 gramas de farinha de trigo e começa a colocar os ingredientes, mas quando chega na hora do fermento químico, se colocar um pouquinho a mais, aí pode ter certeza que vai ter 2 trabalhos, um de lavar a forma e outro de limpar o forno, porque não fica nada dentro da forma. Não é assim que acontece. Agora assista aqui a receita, irmãos. O negócio está certo. Virou as costas e saiu. Aleluia, já estou encerrando. Virou as costas e saiu murmurando. Aí um dos seus servos olhou para ele e falou: meu pai, acaso pediu ao nome de Deus alguma coisa difícil para o senhor? Se ele pedisse, o senhor não faria? Não faria. Ou seja, se ele mandasse o senhor plantar bananeira, o senhor não plantava? Plantava. Então, meu pai, é só 7 mergulhos. Desce desse teu cavalo, vai lá e mergulha. Aleluia. E ele resolve obedecer a voz do Senhor. Ele resolveu obedecer a voz do Espírito Santo. Ele resolveu dar ouvido à voz do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, irmãos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Ah, mas eu fui no culto e o culto estava desse jeito, Jesus não falou comigo. É porque você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo. Aleluia. Agora, se você der ouvido à voz do Espírito Santo, ele fala com você. Aleluia. Ele resolveu dar ouvido. Aquele servo ali que chamou de pai, irmãos, aquele servo ali é o símbolo, simbolizando a voz do Espírito Santo. Ele quis recuar, ele ia perder a bênção. Aí o Senhor vai e usa o servo e fala: peraí, meu pai, e se ele pedisse alguma coisa impossível, o Senhor não faria? É o que a gente vê por aí. A gente vê por aí essas pessoas que entregam o evangelho para aí afora, fazendo coisas absurdas, e não voltam de 3 mil reais. E uma pessoa que é assalariada, não tem como se dar volta de 10 mil reais. Olha aí. Isso é coisa absurda. Aí a gente chega aqui e fala: olha, a receita
assim que está acontecendo, irmãos, com muita gente hoje em dia. Aleluia, se não quer entrar pela porta. A porta, irmãos, é você obedecer a voz do Espírito Santo. Essa é a porta. Para não ficar limpo daquela lepra, ficar livre daquele problema que iria levá-lo para a sepultura, ele teve que dar ouvido, ele teve que descer, ele teve que deixar o seu ego, deixar o seu eu. Não é uma pessoa orgulhosa. Olha os rios que das balas, o rio da Síria, são rios de águas cristalinas, rapaz. O negócio lá é bom, e eu não vou mergulhar nessas águas daqui não. Isso não presta nem para lavar meus pés, e dirá para mim tomar banho. Homem cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de soberba, aleluia, levou um monte de presente pensando que compra a bênção do Deus Todo-Poderoso, irmão. E bênção de Deus ninguém compra. Depois do negócio realizado, ele fala: tá aqui, olha que eu trouxe para você. Aí Eliseu fala: pega as tuas coisas e leva de volta, que eu não quero nada, rapaz. Bênção de Deus não é comprada não, rapaz. É dádiva, não se compra não, não é assim não. Não pensa que Deus ele aceita barganha ou faz barganha não, rapaz. Aí o moço, por nome de Jesus, cresceu o olho, aí correu e foi atrás, trouxe algumas vestes. Aí quando ele chega, Eliseu fala: para onde você foi, Jesus? Ele começou a gaguejar. Aí Eliseu falou: ó, rapaz, quando você foi, meu coração foi com você. Você não tem que esconder nada aqui em mim, rapaz. A lepra que estava sobre Naamã seja sobre você e sobre a tua descendência. Olha aí, Deus. E ele ficou leproso. Aleluia. Então, irmãos, esse é o segredo, irmãos. É dar ouvido. Dar ouvido. Aleluia. Se nós dermos ouvido à voz do Senhor, Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. Aleluia. A lepra para o Senhor, irmãos, é um nada. O teu problema diante do nosso Deus, ele é um nada. O meu problema diante do nosso Deus, irmãos, ele não é nada. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos, se nós tão somente dermos ouvido a sua voz. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus de Nazaré. Derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso.